em direção ao reino de Deus, amém? A nossa caminhada é a direção do reino de Deus, é em direção ao reino de Deus, amém? E esse reino de Deus quer dizer o quê, pastor? Deus no controle de tudo. Deus no controle da sua alma, Deus no controle do seu corpo e Deus no controle do seu espírito. Eu pergunto, será que Deus está no controle? Parem para pensar, principalmente, na questão dos pensamentos e das obras. Se aquilo que vocês pensam e o que vocês fazem está de acordo com a vontade de Deus. Porque se Jesus estiver reinando, vocês estão pensando o que Ele quer e vocês estão fazendo o que Ele quer. Se Jesus estiver reinando, vocês estão sentindo o que Ele quer que vocês sintam. Porque muitas vezes nós expressamos os nossos sentimentos, os sentimentos do nosso próprio coração, mas não os sentimentos de Deus. Amém? Então há uma necessidade de quê, pastor? O que representa essa mudança de sentimento e de pensamento e de palavras? Na Bíblia, onde que está isso? Essa mudança chama-se arrependimento. Amém? Arrependimento por quê? Porque a pessoa se volta para Deus. A pessoa não anda pelo seu próprio caminho e nem anda pela voz do diabo. Porque nós éramos guiados pelo diabo. Ah, não, pastor, eu não era guiado pelo diabo. Não, a Bíblia diz que todos nós éramos. Todos nós nascemos com a semente do diabo porque fomos concebidos no pecado. Se nós fomos concebidos no pecado, há uma necessidade de volta para Deus. Por quê? Porque todos nós estávamos desviados. E Deus chama você de volta, por quê? Porque Ele quer te salvar. Tem muita gente que não quer voltar para Deus, mas se não voltar para Deus e não crer em Jesus, a Bíblia diz que já está o quê? Já está o quê? Já está condenado. Então não tem escolha, igreja, acabou. Pode sentar. Acabou. Está determinado o quê, pastor? Por Deus. Está determinado por Deus que os que estão afastados do Senhor vão passar por um julgamento e vão ser condenados. Por isso que nós temos que nos converter, não é uma questão de escolha, é uma escolha sim, porque você tem o direito de dizer não para Deus. Amém? Vocês podem dizer não para Deus, só que tem uma coisa, vocês também quando dizem não para Deus, vocês estão assinando a própria o quê? A própria condenação. A própria sentença de condenação. Por quê, pastor? Porque Deus vai julgar. Olhe para mim, por favor, igreja, concentre-se. Às vezes a igreja precisa, não, pastor, tinha que fazer uma oração primeiro, nós tínhamos que louvar primeiro, para a gente poder se concentrar. Não, vocês têm que ter a capacidade de chegar na igreja, sentar e olhar para o altar e prestar atenção no que o pastor está falando. Depois a gente vai orar, a gente vai louvar, mas vamos começar com a palavra hoje. Deus vai julgar. Ele disse que Ele vai julgar. A mensagem de Jesus era proclamar o reino de Deus, e é isso que está sendo proclamado até hoje. A igreja proclama o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. E agora não tem como as pessoas falarem, ah, pastor, eu não sabia que Deus queria que eu voltasse para Ele. Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe porque Cristo já veio.
Todo mundo sabe porque Cristo já anunciou o evangelho da salvação. A mensagem da salvação está sendo proclamada em todos os cantos. Até mesmo nos lugares, igreja, onde ela não é permitida, onde a mensagem é proibida. Deus coloca homens e mulheres corajosos, cheios do Espírito Santo, para enfrentar a morte, para enfrentar a perseguição, para enfrentar qualquer tipo de violência, mas eles vão, em nome do Senhor Jesus, pregar o evangelho. É o poder do Espírito Santo que eu preguei aqui no domingo. É essa coragem, a mesma coragem que Pedro teve de chegar diante dos príncipes do Sinédrio e pregar. Diante dos anciãos, diante dos príncipes dos judeus e pregar o evangelho, mas antes ele teve medo. Eu expliquei isso aqui no domingo. Tem pessoas que vão em países que não se pode falar de Jesus, mas estão pregando. Estão pregando nos porões, estão pregando com a Bíblia escondida de uma maneira ou de outra. Alguém está pregando o evangelho para que a mensagem chegue a todas as pessoas. Deus está sendo revelado desde o princípio. A Bíblia diz que desde a criação, quando uma pessoa contempla a criação, pastor, mas em tal lugar não tem como entrar. Mas se a pessoa parar e olhar para o universo, olhar para as estrelas, olhar para o mar, olhar para a vegetação, olhar para os animais, ele vai ver a presença de quem? Vai ver a presença de Deus. E vai pensar assim, tem algo muito superior, tem algo muito maravilhoso. Apesar de nós não termos ouvido a mensagem, apesar de não haver um livro, de não haver um pregador, mas a própria natureza, a Bíblia diz que ela já é um grande sinal da presença de quem? Da presença de Deus. Glória a Deus, irmãos. Para que nós venhamos a nos tornar os verdadeiros o quê? Adoradores. Que vocês se tornem os verdadeiros adoradores. Deus está chamando todas as pessoas. Deus está chamando os traficantes. Deus está chamando os homossexuais. Deus está chamando os ladrões. Deus está chamando os adúlteros. Deus está chamando os perversos, os matadores, para que eles se convertam a Cristo e se arrependam. Porque não adianta dizer, eu creio em Cristo, e não mudar o pensamento. Amém? Porque tem gente que acha que a fé é somente confiança. Mas a fé não é só confiança em Deus, não. A fé requer, a redenção, ela é pela fé, mas também precisa de quê? Do arrependimento para Deus. Pastor, eu tenho que abandonar os maus caminhos, eu tenho que abandonar os meus pensamentos e passar a ser um seguidor de Cristo. Agora há uma troca de senhores, porque o arrependimento ele promove uma troca de senhores. Satanás ordenava a nossa vida, porque quem está sem Deus está com quem? Está com o diabo. Só tem dois senhores, ou é Deus ou é o substituto de Deus, e o substituto de Deus tem vários nomes. Jesus falou de Mamon. Ah, Mamon é o que, pastor? Mamon só fala de dinheiro? Não, Mamon é qualquer tipo de coisa que substitua Cristo na sua vida como algo mais importante. Mamon pode ser um homem. Mamon pode ser uma paixão da sua vida. Amém? Mamon pode ser algo material. Mamon pode ser um neto. Mamon pode ser um filho, Mamon pode ser um marido. Amém? Basta que você ame mais do que Jesus, se torna substituto, se torna um ídolo, porque na verdade só existe um Senhor. Só existe um Senhor que é Deus. Então não há como a pessoa se desculpar e dizer, pastor, eu não conheço o Senhor, mas você vê o poder dele na natureza.
Amém? Você vê o poder de Deus na natureza. Deus, ele tem se revelado. Digam glória a Deus. Deus, ele tem se revelado. Não há desculpas para não reconhecer o poder de Deus. Não há desculpa para não reconhecer a divindade do Senhor. E isso antes de Jesus, irmãos. Eu volto a repetir. Essa revelação de Deus antes de Jesus, ela já era notória, ela já era clara. E a Bíblia fala como, pastor? Pelas coisas que foram criadas. Glória a Deus. Pelas coisas que foram criadas, eu identifico, eu consigo enxergar esse Senhor, eu consigo ver esse Senhor, pela ordem e beleza da natureza, pela inteligência que o universo foi arquitetado, pela perfeição da criação, nós subentendemos que existe uma força superior, sim ou não? Sim ou não? E isso é motivo de você prestar muita atenção. Quando você vê o sol nascer, quando você vê o sol se pôr e você vê a lua, quando você vê as nuvens se fechando e chuva, quando você vê uma flor desabrochar, quando você vê um pássaro colorido, quando você vê a particularidade de certos animais, formas diferentes de comportamento dos animais, nós passamos a ver a imensidão da sabedoria de Deus, nós passamos a ver um Deus detalhista, igreja, um Deus que controla tudo. Então eu estou falando da parte não espiritual, não precisa ser espiritual para ter percepção de Deus, porque Deus está presente em tudo. Deus está presente em tudo, e que vocês tenham essa facilidade de ver o Senhor. Vocês tenham isso, pastor. Eu tenho a facilidade de ver Deus. Eu olho para o mar, eu vejo Deus. Eu olho para as estrelas, eu vejo Deus. Eu olho para o céu. Eu olho para... quando eu sinto a brisa do vento, eu vejo Deus. Digam glória a Deus. Aí você fala, que fresca maravilhosa. Mas quem promove isso tudo é o Senhor. É motivo, é lícito que você creia e se renda, é lícito que você o louve, é lícito que você o agradeça, é lícito que você se entregue para Ele, porque Ele está revelado, Ele se faz conhecido, Ele não está escondido, igreja, Ele está perto. Ele disse na palavra, buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor. Busquem o Senhor, orem por Ele, orem por Ele. Pastor, eu vou orar para que Deus, Ele esteja bem próximo de mim. Eu vou orar para que Deus me proteja. Eu vou orar para que Deus me abençoe. Eu vou orar para que Ele conduza a minha vida. Porque Ele quer que você o obedeça. Você está aqui na igreja, não é para obedecer a mim, não. Vocês têm que obedecer a Deus nos moldes de quê? Nos moldes de quê? Da palavra. Deus está falando para você ser manso. Espera aí. Por que você é tão ignorante? Deus está falando para você ter calma. Deus está falando para você tratar bem as pessoas. Por que você é ignorante? Por que você desobedece? Por que você não se converte? Nas coisas mais simples, eu vejo pessoas aqui nessa igreja cometendo erros grosseiros que nem principiante comete. A começar, sabe qual é o erro grosseiro de um cristão? Tratar mal as pessoas. Seja quem for, olhe para mim, por favor. Tratar mal o quê? As pessoas.
Irmãos, não tratem mal as pessoas. Isso é um péssimo exemplo. Não descarreguem a ira de vocês em cima de ninguém. Não sejam desaforados. Aí depois diz que é da igreja. Ah, não, quem é o seu Senhor? É Jesus Cristo. Aí falou, fui na casa de uma pessoa, ele disse que é da igreja. Me recebeu com 7 pedras na mão. Não teve argumento. Não teve condições de dialogar. Amém? Não teve condições de falar civilizadamente. Porque se você é cristão, por princípio espiritual, você tem condições de falar civilizadamente. Eu não estou dizendo que você precisa ter um português perfeito, mas você vai ser manso. Você vai ter espiritualidade, você vai ter mansidão, você vai ter autocontrole, você vai ter bondade, você vai ser como uma pomba. Mas não vai ser bobo. Mas vai ser prudente também como uma serpente. Jesus disse isso. O cristão precisa ter a mansidão da pomba e a sabedoria da serpente. A sagacidade da serpente, a habilidade da serpente. Mas é necessário o quê, pastor? Que se converta a Jesus. Não adianta estar aqui na igreja e lá fora ser um endemoniado. Não adianta dar mau exemplo lá fora. Dê aqui dentro que é melhor. Dê aqui dentro, porque aqui dentro você vai ser chamado a atenção na hora. Não dá show lá fora, não, porque lá fora você vai dar mau exemplo. Você vai se tornar motivo de escândalo. E Jesus tem horror aos escandalosos dentro da igreja. Jesus tem horror aos escandalosos. Nós temos que procurar ter calma e sabedoria. Nós temos que aprender a dialogar, mesmo que a situação pareça desvantagem. Pastor, eu estou na desvantagem. A situação é muito desvantajosa, mas eu vou permanecer o quê? Vou permanecer calmo. Eu vou procurar pensar antes de falar. Eu vou procurar me orientar, porque você tem aquele que é a sabedoria suprema do seu lado. Você tem o Todo-Poderoso do seu lado. Agora, você tem que confiar em Deus, mas também você tem que se arrepender. Amém? Você tem que se arrepender. Seu Senhor não é mais Satanás, porque a sua atitude antes era a atitude de um filho do diabo. Mas agora você é filho de quem? Você é filho de Deus. Você se converteu. A graça de Deus te capacitou a crer e receber a mensagem. Você ouviu o evangelho e creu. Mas você também tem que se converter. Porque não existe crer sem se converter. Isso tem que ficar muito claro, sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que a confiança é o suficiente para salvar, e não é. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, mas na hora de representar Deus, o seu comportamento não é de uma pessoa convertida. Amém? Você não é convertido. Deus, Ele quer o quê, pastor? Que você obedeça a Ele. Para que você possa viver bem, você precisa obedecer ao Senhor. Entenda uma coisa, se há desobediência, não é porque você não conhece o Senhor. Se você age descontroladamente, não é porque você não conhece o princípio de mansidão que está escrito na Bíblia. Se você é uma pessoa nervosa, desorientada, não é porque você não conhece a palavra, é porque você é desobediente. A sua desobediência é voluntária, porque Deus está revelado. Essa igreja que prega a palavra, se você está andando contra a palavra, se você está andando contra a revelação de Deus,
que é a palavra, se você está andando contra o comportamento de Jesus, se você não está em Cristo Jesus, você não é nascido de novo. Nós temos que melhorar a cada o quê? A cada dia. Glória a Deus. Então procurem ver o comportamento de vocês, irmãos. Procurem ver se realmente, pastor, o arrependimento está fluindo. Eu estou praticando a palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai garantir a minha salvação. Nós temos a palavra, igreja, para saber. Nós temos a palavra para praticar, nós temos a palavra para sermos salvos, nós somos salvos pela prática da palavra, e a prática da palavra é a verdadeira conversão. Não é só confiar em Cristo, eu confio que Deus vai curar. Ele pode te curar, mas talvez Ele não vai te salvar. Ele pode te curar porque você creu, mas Ele pode te condenar porque você não se arrependeu. Quem está entendendo, diga amém. O arrependimento é importantíssimo. Importantíssimo. Crer e se arrepender estão associados, igreja. A partir desse momento, você vive bem. Se você serve, se você faz a vontade de Deus, se você cumpre a revelação do Evangelho, aí você está vivendo bem em nome do Senhor Jesus. Você passa a viver bem, porque você está no controle do Senhor. E hoje, pastor, hoje nós temos a maior fonte de conhecimento. Nós temos a fonte de conhecimento mais completa, mais clara, mais explícita, Jesus revelado, Jesus enviado por Deus, e Ele ainda volta para o céu e deixa o que para nós? O Evangelho do Novo Testamento. Jesus deixa o Novo Testamento, Ele inspira os apóstolos dele para pregarem o Evangelho da salvação. Ele inspira os apóstolos para pregarem o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus. Amém? A mensagem com propósito de salvação, a mensagem com propósito de vida eterna. Mas a fé inclui o que, pastor? Arrependimento. A fé, eu repito, não é somente confiança em Cristo como Salvador, mas também que Cristo seja o quê? Senhor. Tem muita gente querendo Cristo como Salvador. A igreja prega Cristo Salvador, Cristo provedor de dinheiro, provedor de casa, provedor de trabalho, provedor de comida, provedor de roupa. Mas a igreja não prega um Cristo que exige também arrependimento, que exige também conversão. Há uma necessidade imperativa no Evangelho de rompimento com o pecado. É isso que Deus quer falar para essa igreja. Uma necessidade imperativa de rompimento com o pecado, de uma forma total. Nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que lutar contra os maus costumes, nós temos que lutar contra o mau comportamento. E o comportamento agradável a Deus está revelado. Não adianta você dizer, pastor, eu sou ignorante de berço. Eu não quero saber da sua origem. Você nasceu de novo. Eu não quero saber se você foi, da onde você foi criado. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa, que agora você tem uma luz, que agora você tem uma direção, que agora você tem que se voltar para o Senhor. Isso é arrependimento. Porque senão está havendo uma distorção do conceito bíblico de redenção.
Ah, pastor, redenção é confiar em Cristo. Redenção, pastor, é receber milagre. Não. Redenção requer arrependimento e fé. Redenção requer mudança de comportamento. Redenção requer conversão, uma volta completa no rumo da vida. Eu estava vivendo de um jeito, eu agora vou viver do jeito de Deus, eu agora vou viver da forma que Deus quer que eu viva. Digam glória a Deus. O arrependimento é uma condição fundamental e imutável para a salvação. Não pensem vocês que vai haver salvação sem arrependimento. Não pensem vocês que se vocês não se esforçarem para mudar a forma de se comportar, que vocês serão salvos. Isso é um engano do diabo que há dentro das igrejas, da maioria das igrejas. E quando Deus colocou no meu coração esse propósito do arrependimento e do conserto de coração, foi uma revelação de graça para a nossa salvação. Amém? Porque isso foi uma inspiração do Espírito de Deus. Abra uma campanha de arrependimento na igreja. Ah, pastor, mas por que Deus fez isso? Porque aqui está todo mundo no pecado? Não sei. Que todos nós somos pecadores, eu tenho certeza. Agora, se todo mundo está no pecado, eu digo, cada um examine-se a si mesmo. Não é, essa palavra não é de condenação, essa palavra não é para apontar ninguém, mas essa palavra é uma palavra de avivamento. É uma palavra de despertamento espiritual. O reino de Deus é o propósito da obra de Jesus. Reino de Deus quer dizer governo de Deus no seu coração. E quando fala no seu coração, está falando dos seus pensamentos profundos, está falando da sua intimidade. Aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você sente, e isso é exposto através da nossa conduta, do nosso comportamento. O seu desejo do coração vai ser exposto numa obra. Aí eu pergunto, a obra é boa ou a obra é o quê? É má. Porque se for uma obra má, é porque o diabo reina. Se for uma obra boa, é porque o Senhor reina. Se você faz o bem, Deus reina. Se você pratica o mal, o diabo o quê? O diabo reina. Não é o reino de Deus, é o reino do diabo. Jesus anunciou o reino de Deus. E ele disse, olha, o reino de Deus está no coração de vocês. Jesus quer que a palavra dele, o Espírito dele, esteja no nosso coração. Que nós venhamos a abrir a porta do nosso coração e permitir que o pensamento de Cristo, que o Espírito de Cristo penetre e possa renovar o nosso coração. Permita que Ele te dê um novo coração, mas você tem que abrir mão desse coração duro. Amém? Pastor, eu quero receber o reino de Deus. Se você quer o reino de Deus, você vai ter que se arrepender. Jesus disse, não tem como entrar no reino de Deus se a pessoa não nascer o quê? Se a pessoa não nascer de novo. E o reino de Deus é o quê, pastor? Cura, expulsão de demônios, bênçãos para o corpo, mas bênçãos também para a alma. Libertação do mal que há nos nossos corações. Amém? Esse mal que há no seu coração que faz você reagir dessa maneira. Esse mal que há no seu coração que faz você praticar obras más. E essas obras más têm que ser reprovadas. Isso se chama o quê? Arrependimento. É necessário o arrependimento. Senão, Jesus falou, todos vós perecereis. O que é isso, pastor? Crer e abandonar o pecado. Eu creio em Jesus, mas ao mesmo tempo eu tenho que abandonar o quê? O pecado. Porque Deus não vai tolerar o pecado até o final. Existe uma misericórdia hoje, pastor? Existe. Existe uma graça de Deus agindo hoje? Existe. Mas isso vai ser removido.
Se não for com a volta de Jesus, essa graça e a misericórdia, ela cessa no momento que você morre. No momento que você morre, não existe mais graça e nem o quê? E nem o quê? Nem misericórdia. Não tem mais favor e não existe mais pena de Deus a seu respeito. Não existe mais nenhum sentimento de Deus por você, porque o seu tempo o quê? O seu tempo o quê? Acabou. O tempo vai acabar de duas formas. Se Jesus voltar hoje, o tempo acabou. Se você morrer antes de Jesus voltar, o tempo acabou. Então eu quero dizer que o tempo, pastor, está cada dia o quê? Menor. E Deus está revelado, igreja. Deus se revela através de Jesus. Jesus, ele chama o mundo e proclama o arrependimento. E isso é muito importante. Você vem para a igreja, eu entrei na campanha de Naamã, entrei na campanha do gigante, para derrubar o gigante. Parece até um jardim de infância. Pastor, eu comprei a chave de Davi. Aí você fica todo bobo com a chave. Eu vou abrir a porta do banco, abre a porta do cemitério. Amém? Você quer abrir a porta, você pega a chave e abre a porta do cemitério. Porque talvez seja para lá que você vai. Glória a Deus. Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, irmãos. Pastor, como que eu estou me comportando? Será que eu sou convertido? Eu creio em Jesus, mas eu não sou o quê? Convertido. E dessa forma, se Jesus voltar hoje, você está salvo? Claro que não. Essa vai ser a surpresa de muitos no grande dia. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio. Eu profetizei, eu orei pela minha vizinha. Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, vós que não se convertestes. Porque você viveu praticando o quê? A iniquidade. Porque você não se arrependeu da iniquidade, apesar de você crer, você sabia que eu era Salvador, mas você não se converteu, você não voltou-se para mim. Você ficou de longe, você não mudou o seu caminho, você ouviu a mensagem, mas continuou no mesmo caminho, você ouviu a mensagem, mas continuou no mesmo ritmo de vida, você ouviu a mensagem e estava na igreja todo domingo, estava na igreja toda quarta-feira, estava na igreja toda sexta-feira, mas você não mudou o seu comportamento, você não mudou a sua forma de pensar, você continuou sendo a mesma pessoa. Mas eu confiei no Senhor. Muito bem, você confiou. Mas não se esforçou para mudar. Porque Deus, Ele conhece o quê? Ele conhece o quê, igreja? Ele conhece o coração. E a pregação de Deus é que o coração, ele mude. O coração é a fonte da vida. Olhe para mim, por favor. Coração é a fonte da vida, que Deus disse: de todas as coisas, guarda o coração. O profeta Jeremias disse: o coração é enganoso. É preciso mudar o quê? O coração. É preciso de um coração segundo o coração de Deus. É preciso um coração segundo o coração de Adão antes do pecado, o coração de Eva antes do pecado, mas o nosso coração estava corrompido pelo diabo, porque os nossos pais originais foram corrompidos pelo diabo. Eles perderam a autoridade entregando-a ao diabo. A autoridade que eles receberam de Deus, a autoridade que eles tinham em comunhão com Deus, eles entregaram
para o diabo. Então se arrependam, convertam-se ao Senhor, para que vocês evitem a ira do Senhor. Vai haver, pastor, uma condenação no final dos tempos? Vai. A igreja não prega isso. Se você morrer hoje sem arrependimento, você está em maus lençóis. Mas esse entendimento de arrependimento é uma questão de consciência de cada um. Eu não tenho como julgar se o irmão se arrependeu, senão quem? Senão Deus, senão Jesus Cristo. Mas os sinais de arrependimento, eles estão videntes quando existe uma mudança de quê? De comportar. Uma mudança de comportamento, de pensamento. Pastor, fulano era uma pessoa muito complicada. Mas agora não, agora nós estamos vendo que depois que essa pessoa entrou para a igreja, ela realmente mudou a forma de se comportar. Já não fala mais o que quer, já não se expõe da maneira que quer, mas procura fazer tudo conforme a vontade de quem? De Deus. Então evitem a ira do Senhor e experimentem a misericórdia, experimentem a aprovação do Altíssimo, e essa aprovação do Altíssimo só é possível quando se confronta com o pecado do coração, porque o pecado do coração é o espírito maligno. O pecado que está no nosso coração é o espírito maligno que nós temos que lutar. Por quê, pastor? Porque Jesus lutou com eles, com todos os demônios, na obra redentora da cruz. E a palavra diz que ele venceu. Por que ele venceu? A prova, qual foi a prova da vitória de Jesus? A ressurreição. E qual vai ser a prova da sua vitória? A sua ressurreição. A vida eterna. E essa vida eterna se recebe agora. Essa vida eterna não se recebe depois de morto. Essa vida eterna se cultiva agora. Essa vida eterna só é possível com arrependimento. Essa vida eterna só é possível com fé. Essa vida eterna só é possível se eu pratico as palavras de Deus. As palavras de Deus. Jesus foi fiel porque ouviu do Pai e fez o que o Pai mandava. Ele disse: eu não faço nada de mim mesmo. E nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Talvez eu vejo pastores pregando falsas profecias, mas essas palavras são deles. Essa obra é deles. Esse ministério é deles. Mas o ministério de Deus é segundo a vontade de Deus. O ministério que é pregado no altar das igrejas de Cristo é um trabalho de acordo com a vontade do Senhor. Não é de acordo com a vontade do homem. O pastor enriquece roubando dízimos e ofertas. O pastor compra propriedades e ele diz que aquilo ali é uma bênção de quem? De Deus, mas não é. Ele diz que aquilo ali é uma prosperidade de Deus, mas não é. Ele está dizendo isso da boca dele, isso é palavra dele, não é palavra do Senhor. Não é a palavra do Senhor, não é o evangelho de Jesus. Não há confirmação na Bíblia desse padrão de comportamento. Homens que se enriquecem com dízimos e ofertas, e o povo passando necessidade. Glória a Deus. Mas eles pregam que são santos, mas são mentirosos, são ladrões. Amém? Nós vemos, igreja, que Deus tem se calado. A palavra mostra que o povo de Deus ficou quantos anos no Egito? No Egito. Quantos? 400 anos. Amém. 400 anos não houve profeta. Ninguém falou nos 400 anos. Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão. Amém? E a palavra de Deus diz que ele levanta um libertador chamado Moisés. Um homem que
com 80 anos, é convocado por Deus para libertar o povo de Deus. Amém? Depois vem a lei, os profetas, até Malaquias. A palavra de Deus diz que depois de Malaquias, qual foi o próximo profeta que veio? Qual foi o próximo profeta depois de Malaquias? Ninguém sabe? Hã? Ninguém sabe, né? O próximo profeta depois de Malaquias, igreja. Malaquias profetizou. Malaquias disse assim: olha, virá Elias. Mas na verdade não era Elias, porque Elias já tinha passado. O profeta que veio como Elias pregando arrependimento, foi quem? João Batista. 400 anos depois de Malaquias, vem João Batista. Ou seja, 400 anos Deus se calou. Porque já é tempo de nós o reconhecermos. Quem tem ouvidos, que o quê? Que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O problema nosso não é porque Deus se calou, você que parou de quê? Você parou de ouvir, você parou de ver, você tem desobedecido, você tem andado contra a palavra. Amém? 400 anos depois, pastor, 400 anos depois, João Batista vem, profetizado pelo próprio Malaquias, virá um anjo. Primeiro, virá um anjo anunciando o Senhor, e depois virá o Senhor. Veio João Batista, depois veio quem? Jesus? Jesus Cristo. João anunciou o reino de Deus, e Jesus também anunciou o reino de Deus. E isso é mais importante para nós. Mas o ponto principal da mensagem de João Batista e de Jesus Cristo era o quê? O arrependimento. O arrependimento, que é o quê, pastor? Uma mudança de coração, uma entrega de coração ao Senhor, voltar-se ao contrário. Isso quer dizer o arrependimento. Eu vou me voltar para o Senhor, eu por Jesus Cristo, eu vou abandonar os maus caminhos da minha vida. Identifiquem os maus caminhos da vida de vocês. Esse é o principal papel de quem está dentro da igreja. Não é ficar atrás de bênçãos materiais, não. Não é ficar atrás da falsa profecia, da falsa teologia, da prosperidade, da adivinhação, dessas línguas estranhas, dessa agitação dentro da igreja, desse movimento religioso. Amém? Shows gospels, esse show business, tudo é por o quê? Tudo por dinheiro. Que a igreja tem promovido isso, uma Las Vegas. As igrejas têm sido uma Las Vegas, lugar de aposta, onde se rola muito o quê? Em Las Vegas rola muito o quê? Dinheiro. Foi nisso que transformaram a igreja, quando Jesus repreendeu 2 vezes no ministério dele. Ele entra no templo para purificar o templo e expulsa os comerciantes, aquelas pessoas que estão querendo lucrar com a palavra de Deus. Mas o que se requer, pastor? Qual é o principal segredo da salvação? Chama-se fé e arrependimento. Esse é o resumo do Evangelho de Jesus Cristo. Só vai haver redenção se você crer no Salvador. Só vai haver redenção se Ele for o seu Senhor, através do seu o quê? Do seu arrependimento. Diga glória a Deus. Jesus só é Senhor de quem se arrepende. Jesus é Salvador dos que têm fé. Mas a Bíblia diz que Ele precisa ser Senhor, porque tem que haver o quê? Arrependimento. Quando Ele disse, arrependei-vos, Ele quis dizer assim, confessem a mim como Senhor da vida de vocês. Confessem a mim como o Rei
da vida de vocês. Isso é arrependimento. Creiam na minha mensagem de salvação, fé. Vocês estão entendendo, amém? Fé, eu creio na mensagem. Fé, eu creio na palavra. Arrependimento, eu entrego a minha vida, os meus caminhos, o meu coração, os meus pensamentos, para que Jesus Cristo molde uma natureza nova. Deixe Jesus mudar esse comportamento seu, irmã. Deixe Jesus mudar esse comportamento seu, irmão. Deixe Ele tirar essa arrogância. Deixe Ele tirar essa ignorância. Entregue-se para Ele, para que Ele te dê um coração novo. Amém? Porque lá em Malaquias, se vocês abrirem o livro de Malaquias, a palavra diz que viria o Senhor e esse Senhor promoveria uma obra purificadora. Essa obra purificadora foi ilustrada como um ourives, que purifica o ouro, e um lavandeiro, que lava. Glória a Deus. Para quê, pastor? Para que se faça uma limpeza. Uma limpeza. Vai usar o fogo e vai usar o sabão. É o batismo com fogo, é o batismo com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo, pastor, está sendo regenerado. Quem tem o Espírito Santo está fazendo a obra de Deus. Quem tem o Espírito Santo está fazendo a obra de Deus, mas pode não estar regenerado. Ah, mas eu estou, pastor, eu estou ganhando almas. Muito bom. Pastor, estou preparando uma sopa todo final de semana, estou levando lá no centro. Muito bom. Mas te falta uma coisa. Jesus está falando aqui nessa noite. Se arrependa, se converta. Não adianta as obras. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pelo arrependimento e pela fé. Digam glória a Deus. O arrependimento é o que, pastor? É uma submissão a Cristo. Para vocês entenderem, Cristo ordena o meu coração. Cristo clareia o meu coração. Cristo retira o meu coração das trevas de Satanás. E João, o Elias profetizado por Malaquias, ou seja, aquele que era como Elias, aquele que tinha o papel profético de Elias, que Elias confrontou corajosamente o que, pastor? O pecado de Israel, o pecado do rei Acabe, o pecado de Jezabel, foi a obra de Elias. E João veio com esse mesmo peso profético. João Batista veio com esse mesmo peso profético, cumprindo a profecia de Malaquias. E João, ele preparava as pessoas para quê, pastor? Para a chegada de Jesus. Qual era a mensagem de João? A mensagem do arrependimento, e depois João fazia o que com as pessoas? Batizava. Era o sinal de quê, pastor? Da morte e do novo quê? Do novo nascimento pelo arrependimento. Aquilo ali era o sinal público de conversão. O batismo é o sinal público de conversão à igreja de Jesus. Quem se batiza, quem se submete ao batismo público, está dando testemunho de conversão. Mas se na conduta lá fora você não corresponde, se dando de coração para fazer a vontade de Deus, esse batismo valeu de quê? Não valeu de nada. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que tem muita gente que batizou uma vez, batizou duas vezes, renovou o batismo mais uma vez, e talvez esse batismo não esteja valendo o quê?
não esteja valendo nada. Essa é a preocupação. Ah, pastor, eu queria batizar. Irmão, a melhor coisa é você se arrepender. Se você morrer sem o batismo, porque o seu pastor não te batizou, você não vai para o inferno. Mas se você morrer sem o arrependimento de coração, você vai. Deus, Ele quer o batismo, quer te batizar, mas te batizar com o Espírito Santo. Para que realmente o poder dEle esteja dentro do seu o quê? O reino dEle esteja dentro do seu coração. O reino dEle promova a cura do seu corpo, a cura do seu espírito, o reino dEle expulsa os demônios, mas para isso é preciso que você se arrependa. João, ele prepara as pessoas para a chegada de Jesus Cristo, onde aqueles corações que estavam endurecidos se tornavam flexíveis, por quê? Porque ouviam a mensagem do reino. Olha, está vindo o Salvador, está vindo o Messias anunciado pelos profetas, está vindo aquele que vai restaurar o reino de Deus. E ele veio para salvar vocês. Se arrependam para que vocês possam entrar nesse reino. Esse reino que está anunciado, e ele vai ser plenamente estabelecido com a volta de Jesus. Se vocês não acreditam, procurem acreditar. E se convertam, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus está chamando todos os pecadores, todos. Jesus está chamando o empresário que está se apoiando na sua própria riqueza, no seu dinheiro, na sua posição. Ele está chamando os médicos. Pessoas que ostentam poder, pessoas que ostentam posição, cargos, pessoas que acham que a paz vem da casa de campo, da casa de praia, da fazenda, dos cavalos que você tem, dos carros importados que você tem. Mas a salvação só pode vir da parte de quem? Da parte do Senhor. Em Cristo Jesus. Para isso é necessário o que, pastor? Você tornar flexível o seu coração, confiar, se abrir à mudança. Pastor, eu estou aberto à mudança, eu estou sensível à mudança, eu quero mudar, eu não quero ser essa pessoa que eu tenho sido. Isso é arrependimento. Se abra para a mudança. Você veio para a igreja, mas você não o quê? Não o quê? Você não mudou, irmã ou irmão. Olha o olho do pastor. Ele está de cabeça abaixo, mas está igual uma cobra olhando para a igreja. Será que o pastor está olhando para mim? Não, ele está de cabeça abaixo, mas o olho dele está assim. Ó. Mas não sou eu que tenho que olhar, não. Quem tem que olhar, está olhando, vocês podem ter certeza, é Deus. Está olhando até para mim. E eu preciso que Ele tenha misericórdia de mim e de vocês. E nós vamos orar por isso. Pastor, eu quero orar para Deus para me transformar. Um coração sensível a Deus, um coração com temor, um coração receptivo, um coração que responde positivamente a Deus. O que é isso, pastor? Ser o que Deus quer que você seja. Este é o poder que Deus te dá. O poder que Deus te dá, te concedendo o Espírito, é para que você seja o que Ele quer que você seja. Irmão, não é o que você quer, mas é ser o que Deus quer que você seja. Essa é a obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Não, eu vim aqui, pastor, porque eu gostei da oração do Senhor, porque eu preciso arrumar um emprego. Não, não é aqui não, irmão. Aqui não arruma emprego, não. Na igreja? Para arrumar emprego? Desconheço. Jesus não orou para ninguém arrumar emprego, não viu o ministério dos apóstolos falar, eu vou orar aqui para todo mundo ficar empregado. Mas eu vi Paulo falar de arrependimento. Eu leio as passagens de João falando de amor, eu leio Pedro chamando a igreja para se arrepender, eu leio isso.
Agora, se transformaram o evangelho num balcão de negócios, vão todos para o inferno. Vão todos para o inferno os anunciantes desse falso evangelho, e os seguidores desse falso evangelho vão pagar. Por quê? Porque estão distorcendo a revelação de quem? A revelação de Deus, que é o reino de Deus e um chamado para salvar através do arrependimento. Digam glória a Deus. Eu estou falando de um coração com temor, ou seja, respeito a quem Deus é. Temor ao Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Criador. Recebam-no. Recebam esse Deus. Respondam ao chamado desse Deus. Sejam o que esse Deus quer que vocês sejam. Este é o poder que Ele quer dar a cada um de nós. Essa é a graça. Qual é a graça, pastor? Você permitir que Deus te transforme. Esta é a graça. Como que eu permito? Se arrependendo. Se você se arrepender, Ele te transforma. Se você não se arrepender, Ele não te transforma. Se você dizer sim para Ele, Ele te transforma. Se você alinhar o seu coração com o coração de Deus, com os propósitos de Deus, com os desejos de Deus, como Ezequiel falou na palavra dele. Abrem Ezequiel. Vamos mudar, Deus mandou mudar. Ezequiel. Ezequiel 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça ajuda, levante a mão para poder a missionária Edilene te ajudar aí. Quem não achou, levante a mão. Todos acharam? Quem está sem a Bíblia, levante a mão para receber uma Bíblia para acompanhar. Ezequiel 11, versículo 19. Amém? Versículo 18 primeiro. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas, o quê? Detestáveis, e todas as suas abominações. E lhe darei um mesmo que, igreja? Um mesmo coração e um espírito que? Novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de quê? De pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e eu hoje o quê? Executem. Digam glória a Deus. Nós vamos entender, olha para cá agora. Deus vai te dar, se você se converter, Ele vai te dar um coração para você entender a palavra dEle. Sabe por que muitos não entendem a palavra de Deus? Porque não se convertem. Sabe por que o pastor prega a falsa profecia como uma verdade? Porque ele não se converte. Porque ele não se converte. Então ele não tem o Espírito de Deus. Deus está falando que Ele quer dar um Espírito que? Novo. Vamos repetir? Lhes darei, versículo 19, e lhe darei um mesmo que? Mesmo coração. Ele está falando aqui da unidade da igreja. Ele está dizendo aqui, igreja, que nós teremos o mesmo quê? O mesmo coração em simplicidade. O mesmo coração em obediência. Não adianta uma igreja dividida. Tem gente que tem que ser trigo, mas ainda é o quê? Ainda é joio. Tem gente que não era para estar aqui, só que Deus está dando tempo. Tem gente que não produz o fruto de arrependimento, que são as obras do Espírito, não é a obra do homem. Não é simplesmente dizer que faz a caridade, mas é corresponder com os sentimentos da onde? Com os sentimentos verdadeiros de Deus dentro do coração de vocês. Chega de hipocrisia, irmão.
Chega de fingimento. Está na casa de Deus. Aí passa o irmão ali. Lá, a irmã está lá, ela é da igreja. Mas quando vê, daqui a pouco ela vê você fazendo, cometendo uma abominação lá na porta da sua casa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque o pior de tudo, irmão, sabe o quê? O pior de tudo é quando as pessoas veem os nossos pecados. Deus, ele já vê. Mas o pior de tudo é quando eu envergonho a minha igreja e as pessoas estão vendo, me vendo praticando o quê? O pecado, a abominação. Vocês estão entendendo, amém? Mas só que Deus está falando que Ele quer dar, eu darei um mesmo quê? Um mesmo coração, um mesmo coração. Ou seja, vai haver uma igreja obediente. Aí ele fala, para que andem nos meus estatutos, ou seja, para que eles me obedeçam. Um coração de carne, eu vou tirar o coração de pedra. Coração de pedra quer dizer o coração o quê? Coração duro, endurecido. Coração rebelde. Coração desobediente. Coração cheio de ignorância. Coração cheio de perversidade, cheio de maldade. Mas Deus quer tirar esse coração. Deus, ele quer trabalhar com o Espírito dele no seu coração. Mas você precisa se arrepender. Você tem que largar os maus caminhos, você tem que largar o tráfico. Você tem que largar. Você tem que largar esse estilo de vida, esse aspecto de vida que as pessoas estão vendo e estão testificando que você não é de Deus, apesar de você estar dentro da igreja. E o pior de tudo, que nós estamos afastando muitas almas que veem o nosso comportamento e diz, para que a igreja? Para que a igreja se ele ou ela é da igreja e está agindo desse jeito? Para que a igreja? Por que fala de Jesus se não trata as pessoas bem? Por que fala de Jesus se não tem educação? Pastor, mas eu só não precisava falar assim. Não, vou falar assado. Amém? Não tem educação. Deus quer te dar esse coração para que a igreja seja um só espírito. Todos nós sejamos um só espírito, nós tenhamos simplicidade. O que é simplicidade? Humildade. É esse coração que Deus quer, coração quebrantado, coração arrependido, coração contrito, que quer dizer a mesma coisa que arrependido. Amém? Esse é o propósito da nossa campanha, irmãos. Pastor, senão a igreja ela não tem razão de ser. Se a igreja não tiver esse mesmo coração, o corpo está quebrado. Aí eu pergunto, quem está quebrando o corpo aqui? Quem está quebrando o corpo da igreja? Quem está desclassificando a igreja de Jesus Cristo com o seu comportamento errado? Que se converta. Que se converta, pastor. Eu quero que Deus me conceda esse coração novo e esse espírito novo. É isso que você vai pedir nessa campanha. Mas você vai também se esforçar. Glória a Deus. É uma obra de Deus, mas nós temos que reconhecer os nossos pecados e nos afastar do pecado. Aí sim, aí você vai receber esse novo coração. Para quê, pastor? Porque para que os motivos da sua vida, as razões do seu viver sejam novos, sejam novas razões. Não, minha razão é o meu namorado. Minha razão de viver, pastor, é a minha paixão. É o meu namorado da barriguinha de tanquinho. Pastor, só o senhor vendo. Olha o homem. A razão da sua vida é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. A razão da sua vida é Jesus Cristo. A diretriz da sua vida é Jesus Cristo. O propósito da sua vida é Jesus Cristo.
E com esse coração novo, com esse novo coração, você vai experimentar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós vamos passar a experimentar a melhor coisa, a vontade de quem? De Deus. Boa, perfeita e agradável. Aquilo que você acha bom para você, aquilo que você acha perfeito para você, prazeroso para você, talvez não seja. Por quê? Porque está contrário à vontade de quem? A vontade de Deus. Mas com esse coração novo, você vai deixar de buscar as coisas do seu coração e vai buscar as coisas do coração de Deus. Você vai deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, porque Deus vai te fazer ver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Você passa a obedecer e a honrar a Deus, e você vai deixar os seus desejos de lado, e vai passar a seguir a Jesus Cristo. Vai passar a negar o seu eu, como Paulo disse, já não sou eu mais quem vive. Eu vivo, mas não sou eu mais que vive, mas Jesus Cristo que vive em mim. Jesus Cristo passa a viver em vocês a partir do momento que vocês se arrependem. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Por gratidão. Por que eu me entrego a Jesus? Por gratidão, porque eu entendi o amor dele, então eu vou entregar minha vida a ele por gratidão, porque Deus me deu capacidade de entender, porque eu me arrependi, sinceramente. Você se arrependeu sinceramente, então você vai entender o amor de Jesus e você vai passar a ser um verdadeiro adorador. Diga glória a Deus. Gratidão, porque Jesus morreu para te salvar, porque Jesus morreu, porque Jesus sofreu, porque Jesus separou-se de Deus para te salvar. Separou-se de Deus, pastor? Sim, porque ele carregou sobre ele os seus o quê? Os seus pecados. E num momento Jesus teve que se separar de Deus, e ele bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu não estou sentindo a tua presença, porque eu estou vazio. A pior coisa é estarmos vazios de Deus. Um sentimento de angústia profundo, uma tristeza profunda, uma depressão profunda. Acorda de manhã, não tem vontade de viver. O que é isso, pastor? É um vazio de Deus. E Jesus passou por isso na cruz do Calvário. Ele entrou numa depressão profunda naquela cruz, no momento em que ele absorve o pecado do mundo. A palavra diz que o Espírito de Deus sai e deixa Jesus vazio. E ele mesmo diz: Deus meu, Pai, por que me abandonaste? Em outros evangelhos. Eu pergunto, você quer ser abandonado por Deus? Talvez falando isso aqui seja muito simples, não levar isso a sério, seja uma coisa irrelevante. Ah, pastor, você está falando abandonar, Deus me abandonar. Mas nós vamos passar para uma outra vida. Nós vamos passar por um outro estágio de vida que vai ser importante, a presença de Deus. Talvez hoje ela não seja tão importante, porque você tem livre-arbítrio, porque você tem o direito de escolha, porque o mundo pode te preencher, porque tem um espírito maligno também que te engana, te consola, te dá um certo prazer, mas vai chegar uma hora que esse espírito maligno ele vai te atormentar de dia e o quê? De noite, e vai haver choro e o quê? E ranger de dente.
Mas Jesus quer te livrar hoje. Mas depende de você se arrepender. Amém? Pastor, por gratidão, porque Cristo morreu por mim, porque Cristo sofreu, porque Cristo se separou de Deus por causa dos meus pecados, porque Ele foi castigado no meu lugar na cruz, Ele me substituiu na cruz, por isso que você vê a palavra vicário na Bíblia. Vicário quer dizer substituto. Eu vou me arrepender hoje. Eu vou me entregar para Jesus hoje. Eu quero ser batizado hoje. Digam amém. Fecha a Bíblia.